Quando se trata da vida real, os assaltos a bancos são bastante elaborados, desde o seu planejamento, passando pela execução até a fuga. A prova disso são os maiores assaltos a bancos de todos os tempos. Mas antes de você conferir quais foram esses assaltos, já se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações e já deixa aquele like. O nosso Instagram vai ficar aqui abaixo, então segue a gente por lá também. O maior roubo a banco de Santa Catarina aconteceu entre a noite de 30 de novembro e a madrugada do dia 1º de dezembro. Cerca de 30 bandidos com fuzis, metralhadoras e explosivos cercaram a região central de Criciúma. O tiroteio durou cerca de 2 horas. Segundo as autoridades, os criminosos chegaram à cidade em 10 carros e as placas dos carros estavam adulteradas ou sem placas. O grupo atacou o 9º Batalhão da Polícia Militar e ateou fogo em um caminhão em frente ao local para impedir a ação da polícia. Os suspeitos também fecharam ruas e avenidas de acesso a agências bancárias. Os criminosos fugiram e parte do dinheiro ficou espalhado pelas ruas da cidade. Alguns moradores foram presos depois que recolheram cerca de R$810 mil que estavam jogados pelo chão. Os criminosos também deixaram 30 quilos de explosivos para trás. E no dia 2 de dezembro foi encontrado um galpão que era utilizado para pintura de veículos. E esse galpão ficava em Içara, uma cidade próxima a Criciúma. O Banco do Brasil se pronunciou e falou que nenhum dos seus funcionários ficou ferido, mas que os criminosos haviam levado cerca de R$125 milhões. 13 pessoas suspeitas de envolvimento no assalto foram presas, e as autoridades de Santa Catarina afirmaram que esse foi o maior assalto da história do estado. Esse assalto aconteceu em um fim de semana, nos dias 6 e 7 de agosto de 2005, enquanto o banco estava fechado. A quadrilha chegou a comprar uma casa para abrir uma empresa de fachada. Nessa empresa, eles diziam que vendiam grama sintética. Lá, os assaltantes até mesmo usavam uniformes e assim eles começaram a cavar um túnel. Os criminosos possuíam muito conhecimento em engenharia elétrica, hidrogeologia e tinham o auxílio de alguém que trabalhava no banco. Além disso, eles tinham uma rota de fuga para atrapalhar as investigações. E segundo a polícia, eles deixaram para trás cerca de R$20 milhões para confundir a polícia e também ajudar na fuga. Ao todo, estavam envolvidas 100 pessoas. 36 participaram do golpe, 27 foram presas e outras eliminadas pelos próprios comparsas. Segundo a polícia, eles cometeram um erro e fizeram um pequeno buraco no piso do banco. Então, eles tiveram que adiantar o plano em uma semana. Senão, quando o banco fosse aberto na segunda, eles iriam perceber. Somente as cédulas com danos reservadas para incineração foram levadas, o que dificultou a localização das notas. De acordo com as investigações, eles furtaram cerca de R$167 milhões. O roubo levou cerca de 7 horas para ser executado, e ele foi feito no sábado, mas somente na segunda-feira, de 8 de agosto, às 8h20 da manhã, que ele foi realmente constatado. Com isso, os criminosos tiveram cerca de 44 horas para fugir antes de serem descobertos. O dinheiro foi transportado inicialmente por vans e depois eles dividiram o dinheiro entre si e viajaram para diferentes regiões do país. As investigações da Polícia Federal começaram assim que o furto foi descoberto, no dia 8 de agosto de 2005. No dia seguinte, 9 de agosto, os criminosos cometeram outra falha e compraram 10 carros à vista com o dinheiro do furto. E o comprador era José Charles Moraes, dono de uma transportadora. Ele foi preso em Minas Gerais, levando 11 carros em um caminhão cegonha. Em 3 desses carros, os policiais encontraram cerca de R$6 milhões que eles tinham roubado do banco. Charles Moraes, assim que foi preso, forneceu informações dos outros ladrões e eles rapidamente foram presos. De 167 milhões, apenas 60 milhões foram recuperados.
Durante a madrugada do dia 28 de agosto de 2011, 12 criminosos invadiram a agência do Itaú na Avenida Paulista. Eles levaram cerca de 500 milhões em joias e dinheiro, de 171 cofres particulares. A quadrilha conseguiu desligar as câmeras de segurança e os alarmes para realizar a ação, que levou cerca de 10 horas. Os ladrões sabiam que os alarmes estavam desligados e também só abriram os cofres que tinham joias e dinheiro. O segurança disse que foi obrigado a liberar a entrada para os ladrões e que foi feito de refém. Mas o segurança apareceu nas filmagens batendo papo com os ladrões, o que a polícia considera incompatível para um refém. Mas segundo algumas investigações, o vigia chegou a comer um lanche junto com os bandidos durante o assalto. Segundo a polícia, o analista desligou os alarmes um dia antes do roubo. E tanto o vigia quanto o analista foram presos e confessaram que fizeram participação. E disseram que foram motivados pelo dinheiro fácil que iriam receber. De todos os 142 cofres furtados, apenas 11 donos registraram queixa na polícia. Um dos clientes falou que perdeu, entre outras pedras preciosas, um diamante de 15 quilates que valia cerca de 3 milhões de reais. Por não saber o que havia no banco e por conta do contrato que só cobria 15 mil em caso de furto, o juiz Rafael Henrique calculou que os valores roubados estão entre 250 milhões de reais e 550 milhões de reais. Isso significa que o roubo a banco no Itaú é o maior do Brasil, superando até mesmo o roubo do Banco Central. As investigações apontaram que o planejamento do assalto durou cerca de 1 ano. O vigia, outros 2 funcionários e alguns prestadores de serviços ao banco estavam envolvidos e todos eles foram presos. Dos 12 ladrões, 7 integrantes foram indiciados e 5 do grupo foram condenados, entre eles João Paulo dos Santos, o líder da ação. João Paulo foi preso em 2018 e foi condenado a 18 anos e 8 meses de prisão. Até hoje, ninguém sabe se o dinheiro foi realmente recuperado. Esse é o maior exemplo de que não precisa de muito esforço para assaltar um banco. Às vezes, basta só você entrar e pedir, dependendo de quem você é. No dia 7 de março de 2003, o ditador Saddam Hussein assinou um documento exigindo o saque de R$1 bilhão do Banco Central do Iraque. 3 grandes caminhões estacionaram na frente do banco e permaneceram lá enquanto homens uniformizados saíam com caixas de metal vazias e voltavam com elas carregadas com notas de $100. Não houve explosão, eles não estavam armados, não teve nenhuma confusão ou perseguição. Depois deles encherem os caminhões com cerca de $1,4 bilhões, Hossein Hussein, o filho dele, foi pessoalmente ao banco dizer que eles pegaram o dinheiro para que não caísse em mãos erradas. E esse é considerado o maior roubo a banco de todos os tempos. Porém, em 22 de julho de 2003, Ken Usai e Uday, filhos de Saddam, foram mortos em um tiroteio contra as forças dos Estados Unidos no norte do país. Saddam continuava foragido, mas foi preso no dia 13 de dezembro de 2003 e foi julgado e condenado pelos seus crimes no dia 5 de novembro. Mas e então? O que aconteceu com $1 bilhão em dinheiro? Acontece que o dinheiro não foi muito longe. Em 20 de abril de 2003, o exército dos Estados Unidos invadiu um palácio de Saddam, que fica fora de Bagdá. Nesse palácio, eles encontraram mais de $660 milhões que foram roubados. Mas vale lembrar que eles roubaram mais de $1,4 bilhões e o exército dos Estados Unidos conseguiu recuperar apenas 661 milhões. Então, onde será que foi parar o restante do dinheiro? Até hoje, ninguém sabe. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e já deixa também alguma sugestão de vídeo aqui abaixo. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, hein, gente? O link vai estar aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido a esse vídeo e até o próximo. Tchau!